Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje eu quero tratar com você do apoio que é preciso que Lula tenha da esquerda em grau maior para poder derrotar o nazi-bolsonarismo. Por quê? A história conta, a história nos revela que um dos problemas que levaram o país a esta situação que estava e que continua, inclusive, com a ameaça da extrema-direita neonazista brasileira. Porque, vamos lá pessoal, a extrema-direita bolsonarista é inspirada no neonazismo. Não há dúvida disso. As demonstrações são muito grandes. O movimento neonazista no Brasil explodiu. Nós vemos, recentemente eu vi uma matéria em que droga vem sendo embalada em embalagens com o símbolo nazista, com a suástica. Não é? A quantidade de sites neonazistas explodiu no país. Formou-se uma frente ampla com partidos de todas as ideologias no entorno de Lula, com o apoio da mídia, com o apoio dos Estados Unidos, por uma simples razão: há uma ameaça neonazista no Brasil, capitaneada por Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, o ex-presidente da República de extrema-direita, admirador da ditadura militar, e o presidente do partido dele, o Partido Liberal, que é um picareta conhecido, que há muito tempo vem se unindo a quem pagar melhor, é um mercenário. Sem falar nos generais, nos militares golpistas que ainda subsistem no governo, na verdade subsistem nas Forças Armadas e no governo também, não é? No governo federal, onde foram colocados, incrustados pelo Bolsonaro, recheou o governo. Bolsonaro recheou o governo dele de militares golpistas, como o Heleno, de triste memória, Braga Neto, que está aí ainda, Mourão, todos no Congresso, Damares. É uma extrema-direita perigosa e que é combatida no planeta inteiro, não é só no Brasil. E o Lula tenta resolver isso com uma frente ampla e com o apoio da comunidade internacional, Estados Unidos à frente. Ah, mas os Estados Unidos deram um golpe lá atrás, não sei o quê. Sim, eu sei de tudo isso. Eu vivi a ditadura militar, não é? Eu sei que a média de idade aqui no canal do Blog da Cidadania é uma média de idade mais alta, não é? São pessoas maduras em grande parte, mas é preciso que então as pessoas se lembrem, e muitos não têm idade suficiente para lembrar, uma boa parte dos que assistem a este canal não tem idade suficiente para lembrar. Eu vivi a ditadura militar. Eu sei o que foi aquilo. Eu tive amigos que sumiram, não é? Então eu sei qual é a ameaça, e muitos de nós sabem qual é a ameaça que o Brasil vive. Então não é hora agora de ficar com reme-reme ideológico. O fato é o seguinte: nós estamos no século XXI, já na segunda década, não é? Na verdade, na terceira década do século XXI, estamos adentrando a terceira década do século XXI, e a realidade hoje é outra. Hoje há uma aliança do Ocidente contra o neonazismo. Tá? E o neonazismo, ele basicamente reside no Brasil numa figura chamada Jair Bolsonaro e nesses radicais de extrema-direita que estão com ele. Para derrotar a eles, impedir que o Brasil caia num regime neonazista como era o de Bolsonaro, de novo, é preciso contar com o apoio da comunidade internacional. O Lula tenta desesperadamente compensar a falta de apoio no Congresso Nacional
porque a esquerda realmente, por uma série de fatores que eu vou elencar aqui, elegeu um contingente de deputados e senadores muito pequeno. A esquerda hoje no Congresso tem pouco mais de 120, 130 deputados na Câmara e quase um quarto dos senadores no Senado. Então é uma representação muito pequena e foi preciso criar essa frente ampla, com partidos de centro-direita que se opuseram a Bolsonaro. Eis que estão com ela, com Lula, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e outros representantes da centro-direita brasileira, que repudia o neonazismo. Então não se pode esquecer isso. O que acontece? Começou lá em 2013, quando o Brasil estava bombando, o Brasil estava bombando forte, tinha conseguido grau de investimento, tinha reduzido a pobreza drasticamente, a desigualdade drasticamente, acumulou quase 400 bilhões de dólares, surgiu uma nova classe média aqui no Brasil. Naquele momento, todo mundo empregado, foi uma época de pleno emprego, o desemprego no Brasil estava em torno de 5%, o Brasil estava bombando. Naquele momento, o que é que acontece? O prefeito Fernando Haddad, o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assume a prefeitura de São Paulo, derrota o tucanismo aqui em São Paulo, que elegera Kassab, depois de eleger José Serra, que derrotou Marta Suplicy lá em 2004, Marta Suplicy se elege prefeita de São Paulo, numa grande reviravolta, derrotando o Maluf em 2000. Em 2004, o PSDB fazia uma grande oposição ao governo Lula, que já tinha um ano, e aí elege José Serra aqui em São Paulo, surge o movimento Cansei, que era um movimento de extrema direita que queria derrubar o Lula. Em 2008, o José Serra consegue vencer a Dilma Rousseff e sai do governo, isso em 2004, para se candidatar a governador em 2006, na eleição presidencial. O Alckmin sai candidato a presidente em 2006, numa eleição muito difícil, porque acabara de surgir o escândalo do mensalão, queriam derrubar o Lula, queriam acabar com o PT. Em 2008, o Kassab assume a prefeitura de São Paulo, e nesse imbróglio todo, uma parte da esquerda combatia ferozmente o Lula e o PT e depois a Dilma Rousseff. Era capitaneada essa oposição pelo PSOL, uma ala de petistas de esquerda mais radical que deixou o PT e fundou o PSOL e passou a fazer oposição sistemática ao governo Lula. E eis que, quando chega a 2013, PSOL, PSTU, PCB, Rede, e até alguns movimentos sociais mais próximos do PT fizeram aquelas manifestações de 2013 e o resultado foi desastroso. Por quê? Porque, na verdade, fizeram aquelas manifestações de 2013 por conta de um aumento que o Fernando Haddad tinha dado nas passagens de ônibus de 20 centavos. Economia bombando, todo mundo ganhando mais, inflação quase não existia, o Brasil estava bombando. O Haddad assumiu, o Kassab segurou evidentemente o reajuste dos ônibus para deixar para o Haddad, e o Haddad foi lá e reajustou em 20%, parou o Brasil. E ali surgiu um movimento que foi as Jornadas de Junho de 2013, que fizeram com que, do dia 6 de junho de 2013, quando começaram aquelas manifestações contra o Haddad e contra o PT, porque aquelas manifestações, o alvo era o PT. Os manifestantes de todo tipo de ideologia demonizavam os partidos políticos, ficavam pulando e gritando sem partido, e ei, PT, vai tomar naquele lugar. Não é? Era o que se ouvia aqui em São Paulo.
Aquele movimento começa em 6 de junho, surgem os Black Blocs quebrando tudo, o Congresso Nacional vive cenas como aquela que nós vimos no 8 de janeiro, só que não de uma depredação tão grande, houve sim depredação, quebraram os vidros do Itamaraty, grupos de esquerda subiram no teto do Congresso Nacional, as imagens circulam até hoje, e ali começou, em 2013, a derrocada. Naquele mesmo junho de 2013, 3 semanas após os inícios daquela manifestação, a popularidade da Dilma caiu de 65% para 30%. E aí, no ano seguinte, teve também oposição à Copa, que o Lula trouxe para o Brasil, depois as Olimpíadas, e quando chega a 2014, a Dilma vence, como o Lula venceu desse ano, por um tantinho assim. A Dilma venceu o Aécio Neves. O Aécio Neves entra no Congresso Nacional, sob ovação, candidato derrotado à presidência, dizendo que as urnas eletrônicas estavam viciadas, que a eleição tinha sido roubada, que quem tinha vencido era ele, e ao mesmo tempo a esquerda lança um manifesto dizendo que a Dilma Rousseff estava cometendo estelionato eleitoral. Um manifesto de intelectuais criticou porque a Dilma estava indicando o Joaquim Levy para a Fazenda e a Cátia Abreu para a Agricultura. E a esquerda lançou, ainda já um mês depois das eleições de segundo turno, lançou esse manifesto sob o mote de que a Dilma estava cometendo estelionato eleitoral. Um mês depois da entrada de Aécio Neves no Congresso, fazendo tudo aquilo, atacando a Dilma, centenas de milhares de pessoas se unem na Avenida Paulista, fascistas, extremistas de direita, ignorantes, todo tipo de gente se une na Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir o impeachment de Dilma, sabe sob qual desculpa? Estelionato eleitoral. Dali em diante, a situação no Brasil vai se complicando politicamente. Enquanto isso, surge a Lava Jato. A Dilma sofre impeachment por conta das manifestações de 2013 pelo tal estelionato eleitoral, e a Lava Jato parte para cima do Lula para impedir que ele volte em 2018. E aí, quem é que vem a público? A candidata do PT, a candidata do PSOL a presidente em 2014, Luciana Genro. Em 2017, alguns meses antes de o Lula ser preso, ela escreve um artigo na imprensa chamando a população para apoiar a Lava Jato, dizendo é hora de defender a Lava Jato, chamando o Sérgio Moro de herói, exaltando a Lava Jato e criticando a corrupção de Lula e do PT. E o Lula acaba preso e vem o segundo golpe, após o golpe de 2016, o Lula vai preso por corrupção, com apoio, inclusive, de certos grupos de esquerda. Aí acontece tudo o que aconteceu, o Bolsonaro quase destrói o Brasil, e Lula e Haddad criam uma estratégia genial. No âmbito da direita civilizada, que ficou espantada com a queda do Brasil no poço do neonazismo, a centro-direita mundial, inclusive Estados Unidos, Globo, todos se unem para derrotar o neonazismo ou o nazi-bolsonarismo no Brasil. E o Alckmin vem para essa missão. Haddad convida o Alckmin para conversar com Lula, eles fecham um acordo e decidem lançar o Alckmin para reduzir resistências na direita, para formar a frente ampla que o Lula conseguiria formar. Eis que parte da esquerda começa a bombardear essa ideia do Lula, e já em janeiro do ano passado começam a circular vídeos em que o Alckmin critica o Lula. O que acontece? O Bolsonaro se apropria daqueles vídeos da esquerda
e começa a espalhar por aí e dizer que o próprio vice do Lula atacava ele. E agora, mais recentemente, a gente viu esse caso da Ucrânia, uma grande parte da esquerda aí foi para cima do Lula porque ele realmente precisa manter aí, não é? Primeiro que ele quer negociar a paz, então não dá para você negociar a paz se não parar a guerra. O que ele quer? Que pare aquela guerra. Então o Lula não está apoiando nem a Ucrânia, nem ninguém. O que ele quer é intermediar, inclusive porque o Ocidente cobra isso dele. Olha, o Lula pode dar uma banana para os Estados Unidos, tudo bem, mas se nós formos abandonados pelo Ocidente, não é pelos Estados Unidos, Europa, se o Ocidente abandonar o Brasil, o Bolsonaro e os militares vão dar um golpe aqui. Disso você não tenha dúvida, está tudo muito explicado. O golpe só não aconteceu porque a mídia e os Estados Unidos barraram, porque estava tudo preparado ali, não é? Então, na verdade, a situação é muito delicada, é preciso que os erros do passado, aquela tal oposição pela esquerda, pare um pouco. É democrático? É democrático. Eu acho que todos têm direito, inclusive eu acho bom que a própria esquerda fiscalize o seu governo. Só que nesse momento, se começar tudo aquilo de novo, a gente precisa entender que o Brasil é um país com uma democracia frágil. Já ficou demonstrado isso. Foi preciso intervenção do exterior para não haver um golpe aqui. Então, minha amiga, meu amigo, o meu comentário é breve. Eu não vou nem cansá-los aqui com matérias de jornal, com nada. Eu precisava dizer isso porque eu não tenho ligações políticas hoje. Eu tenho um apreço pelo Lula, tive na entrevista com ele, mas não tenho envolvimento com o governo, com partido de esquerda, de direita, nem nada. O meu partido é o interesse de todos nós e eu estou aqui para dizer a você, seja você de direita, seja você de esquerda, o Lula precisa de apoio para impedir que a extrema-direita neonazista, nazi-bolsonarista assuma o controle desse país, o que é repudiado por todas as nações democráticas do mundo, inclusive Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Japão, China, tudo. O bolsonarismo e o neonazismo são pragas que a humanidade ainda não conseguiu erradicar. Vamos ter muito cuidado, eu peço respeitosamente a todos, reconheço o direito da esquerda de se manifestar, mas peço essa reflexão. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.